Por 6 séculos, o cavaleiro foi o senhor da guerra. Blindado dos pés à cabeça, treinado desde a infância, caro como uma pequena fortaleza ambulante. Ele era o ápice da tecnologia militar de seu tempo. E num campo de lama, na França de 1415, ele foi derrubado por um camponês com um arco e uma flecha que custavam quase nada. Hoje, dizemos que a flecha e a espada ficaram no passado, que a guerra agora é alta tecnologia, drones, inteligência artificial. Mas essa é a parte fácil da história e quase sempre a parte errada. Porque a história militar guarda um segredo. Ela quase nunca pertenceu a quem tinha a melhor arma. Ela pertenceu a quem entendeu primeiro o que aquela arma havia mudado. Esta é a história dos mestres da guerra e do que eles fizeram com a tecnologia de seu tempo. E toda a lição desses estudos cabe numa frase desconfortável: a tecnologia é a parte fácil. O difícil, o que de fato decide guerras, não é inventar a arma, nem mesmo possuí-la em maior número. É algo muito mais raro: a coragem de reimaginar a guerra inteira em torno do que a arma tornou possível. Quase sempre, a arma nova chega às mãos dos dois lados ao mesmo tempo. A diferença está em quem ousa jogar fora o velho manual. Vamos ver isso acontecer 4 vezes, ao longo de 500 anos. E então, vamos olhar para o céu de hoje e fazer a pergunta que importa. Comecemos pela lama, na famosa Batalha de Agincourt durante a Guerra dos 100 Anos. Outubro de 1415. O exército francês é a flor da Europa. Cavaleiros nobres, armaduras reluzentes, gerações de honra militar a cavalo. Eles superam os ingleses em número, alguns dizem que em muito. Do outro lado, Henrique V comanda um exército faminto, doente, em retirada. Sua única vantagem são milhares de plebeus segurando arcos longos, armas baratas, soldados desprezados, nada de glória. E então o céu escurece de flechas. A cavalaria pesada, o ativo mais caro e mais prestigiado do mundo medieval, afunda na lama, encurralada, e é massacrada por homens que nenhum nobre considerava dignos do campo de batalha. Mas atenção, porque aqui mora a lição, e ela não é o arco venceu a armadura. Os ingleses reorganizaram tudo em torno daquela arma barata. Escolheram o terreno estreito e enlameado, fincaram estacas contra a cavalaria, treinaram uma disciplina de tiro implacável. Os franceses insistiram na carga gloriosa de sempre, a doutrina de um mundo que já estava morrendo. Salto para maio de 1940, nos convulsionados campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. A França possuía mais tanques que a Alemanha, e tanques melhores, mais blindados, canhões maiores. Em 6 semanas, a França estava destruída. Como isso foi possível? A resposta não está no metal, está na mente. Os franceses espalharam seus tanques finos entre a infantaria. Trataram a arma nova como se fosse a antiga, um mero apoio ao soldado a pé. Tudo dentro de uma doutrina defensiva, herdada das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, voltada para o passado. Os alemães fizeram o oposto, concentraram os tanques em punhos de aço, somaram o rádio, a verdadeira arma secreta, que permitia coordenar o ataque em tempo real. Somaram a aviação e inventaram um conceito novo de guerra: velocidade, ruptura, profundidade. Era a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, enterrando de vez as antigas e ultrapassadas doutrinas de guerra. Mesma tecnologia, resultados opostos. A diferença foi inteiramente doutrinária. E aqui está o detalhe que arrepia.
Os teóricos dessa nova guerra escreveram tudo antes dela acontecer. Um francês chamado de Gaulle, ingleses chamados Fuller e Liddell-Hart. Os alemães leram e aplicaram. Os franceses ignoraram os próprios compatriotas. A tecnologia estava disponível para todos. A imaginação estratégica, não. Lembre-se disso quando, daqui a pouco, eu te disser que, na guerra de hoje, o lado com a maior indústria não é o que está vencendo. Mas inovar tem um preço oculto, e nenhuma história mostra isso melhor que a de um único navio no alvorecer do século XX. Estamos em 1906, 8 anos antes da Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha governa os mares com a maior frota do planeta, vantagem acumulada ao longo de um século inteiro. Nenhuma potência ousa desafiá-la. Então, a própria Grã-Bretanha constrói o HMS Dreadnought, um encouraçado tão revolucionário, mais rápido, mais blindado, com poder de fogo jamais visto, que, da noite para o dia, transforma todos os outros navios de batalha do mundo em peças de museu, incluindo seus próprios. Repare no paradoxo. Para se manter à frente, a maior potência naval da Terra anulou, com as próprias mãos, a vantagem que tinha sobre os rivais, naquela classe de navio. A corrida pela supremacia recomeçava quase do zero. E, do outro lado do Mar do Norte, a Alemanha percebeu a brecha. Se o jogo recomeçava, ela podia competir de igual para igual. Começa ali a corrida naval que ajudaria a incendiar a Europa em 1914. A Grã-Bretanha apostou que construiria os novos gigantes mais rápido que qualquer um, e naquela geração acertou. Mas a lição já estava gravada no casco de aço. Às vezes, quem mais tem a perder com a revolução é justamente quem domina o mundo antigo. A lição é cruel e é atualíssima. Às vezes, quem mais tem a perder com a revolução é justamente quem domina o mundo antigo. Pense nisso quando olhar para os porta-aviões e os caças de centenas de milhões de dólares que dominam o mundo de hoje. Eles são os encouraçados de 1905. E o enxame de drones baratos já está no horizonte. O que nos traz, finalmente, ao nosso próprio tempo. Na Ucrânia, a linha de frente se transformou no que os soldados chamam de Zona da Morte, uma faixa de até 20 quilômetros onde nada que se mova sobrevive, porque tudo é vigiado, o tempo todo, por drones. Para entender melhor tudo isso, veja o meu vídeo A Doutrina Zelensky, publicada recentemente no meu canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Os números são de outra era da guerra. Em certos meses, drones respondem por mais de 9 em cada 10 baixas no campo. A precisão, que antes custava o preço de um míssil, agora cabe num aparelho de poucos milhares de dólares. É Agincourt de novo, a massa barata invertendo a economia da guerra. E é 1940 de novo também, porque o lado com a maior capacidade industrial, a Rússia, não é o que está ditando o ritmo. Quem produz menos, mas se adapta mais rápido, do soldado ao engenheiro, tem segurado uma guerra que no papel já deveria ter perdido. A tecnologia, mais uma vez, não decide. Quem a reimagina, decide. E não é só a Ucrânia. O padrão é global. Os Estados Unidos testaram uma máquina de guerra movida à inteligência artificial. Milhares de alvos atingidos por um sistema que comprime, em segundos, decisões de mira que antes levavam dias. A China, por sua vez, tornou pública a imagem de um único soldado comandando 200 drones autônomos ao mesmo tempo. E talvez o sinal mais perturbador de todos: a guerra de drones está escapando dos exércitos. Onde há 15 anos só um punhado de grupos armados tinha acesso a essa tecnologia, hoje são centenas, cartéis, guerrilhas
milícias. Muitos deles aprendendo diretamente com o que vem no palco de guerra da Ucrânia. A letalidade está se democratizando. E isso não é mais um problema de generais, é um problema de todos nós. E aqui a história nos leva a uma fronteira que nenhuma batalha do passado chegou a cruzar. A lógica é implacável. O humano no campo de batalha tornou-se caro demais, frágil demais. A pressão econômica e moral empurra o soldado para trás. Primeiro, para uma sala de controle remoto. Depois, para fora da decisão. Da arma que o humano dispara para a arma que decide sozinha e apenas pede que o humano observe. Quando a máquina escolhe o alvo em segundos e o humano apenas assiste, quem é o responsável? Essa é a pergunta que a flecha de Agincourt nunca precisou fazer. E é a pergunta que define a próxima revolução. Mas terminemos com uma dose de humildade, porque toda geração acredita que sua arma mudou tudo para sempre. O arco longo reinou até a pólvora, o tanque reinou até o míssil, o encouraçado até o porta-aviões. Nenhuma arma reina para sempre. Já há quem trabalhe nos lasers e nos sistemas que um dia varrerão os drones do céu. E talvez seja por isso que, mesmo agora, a linha de frente mal se move. Apesar de toda a tecnologia, nenhum dos lados conquistou a vitória decisiva. Prova de que, no terreno, nem mesmo esta revolução encontrou ainda o seu mestre. Então, a verdadeira lição da história não é sobre tecnologia, é sobre os homens e mulheres que a empunham. A história nunca pertenceu a quem inventou a arma, nem a quem teve mais delas. Ela pertenceu sempre a quem teve a coragem de reimaginar a guerra antes que o inimigo o fizesse. Em Agincourt, em 1940, no mar de 1906, o lado mais forte no papel perdeu para o lado que pensou diferente. E hoje, diante do enxame de drones que escurece o céu como as flechas de outrora, resta uma única pergunta. Na revolução dos drones, quem está sendo a França de 1940? E quem está sendo a mente que ousou pensar o impensável? Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!